students, how are you? I'm Teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you. Estou muito feliz com a sua presença na nossa aula, sua participação, e vocês são sempre muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Então, gente, ó, se você tem aí um celular ou um computador com acesso à internet, deixa prontinho aí que nós vamos utilizar. Se não, deixa aí o seu caderno também, caneta, lápis, para que você possa fazer os registros importantes dessa aula. Vamos falar do objetivo da aula de hoje? Que é reconhecer com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas cotidianos, familiares, escolares, entre outros, como forma de aprimorar a compreensão oral. E aí eu tenho aquela perguntinha para vocês. Você sabe o que são palavras cognatas? Saberia explicar ou dar um exemplo de uma palavra cognata? Bom, gente, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 2, lição 2, e nós faremos a parte do vocabulário objetos de escritório. Então, se você está aí com o seu celular, com o seu computador com acesso à internet, você já faz esse passo a passo aqui, me aguarde nessa tela que nós vamos começar as atividades ali juntos, certo? E se você não consegue acessar a plataforma agora, não tem problema, você também vai participar da aula conosco, fazendo as atividades orais junto com a gente e vai fazer as atividades escritas no caderno, ok? Let's go, students! Muito bem, alunos. Então, se vocês estão logados aí na plataforma, vocês vão estar nessa tela aqui, ó, que é da unidade 2, a lição 2, e hoje nós faremos, ó, o vocabulário objetos de escritório. Então, você vai clicar em iniciar ou começar, conforme estiver aí na sua plataforma. Mouse. E nós temos aqui o vocabulário referente aos objetos de escritório. Nós vamos ouvir e repetir, e depois nós vamos ver a tradução, ok? Mouse. Mouse. E aí nós temos aqui a tradução no flashcard, que é o mouse do computador. Vocês sabem que virando o flashcard, vocês têm ali a tradução, a transcrição fonética, ou seja, como você pronuncia essa palavra. Você tem a descrição, a definição da palavra ali em inglês e tem também o exemplo de uma frase utilizando essa palavra. A próxima. Computer. Computer, que é o computador. Desk. Desk, que é a carteira, escrivaninha. Keyboard. Keyboard. Keyboard é o teclado do computador. Microphone. Microphone é o microfone. Chair. Chair. Chair é a cadeira. Monitor. Monitor é a tela, o visor, o monitor do computador. Headphones. Headphones é o fone de ouvido, ok? Você já conhecia essas palavras? E você sabe o que são palavras cognatas? A gente vai ver logo a seguir o que são as palavras cognatas, ok? Então, eu vou explicar um pouco mais detalhado para vocês e nós já voltamos aqui para a plataforma. Muito bem, vamos ver então o que são palavras cognatas. Veja, cognata é um vocábulo derivado do latim. O latim, gente, é a nossa língua mãe, de onde surgiu a língua portuguesa, tá? Então, a cognata é um vocábulo derivado do latim cognatus, que é um substantivo que denomina as palavras que nasceram juntas e, por isso, elas se parecem. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs, derivadas de uma mesma raiz ou proveniente de uma mesma origem etimológica. A etimologia é a parte da gramática que trata a origem e a formação das palavras. Então vejam, gente, uma palavra cognata é aquela que surgiu da mesma linha. Então elas são parecidas. Por isso que quando a gente diz assim, ó, preste atenção nas palavras cognatas. Por quê? Porque são palavras da língua inglesa que são parecidas com a língua portuguesa e que têm o mesmo significado.
E isso, gente, quando vocês forem fazer a leitura de um texto, vai ajudar bastante. Quando você identifica as palavras cognatas dentro de um texto, fica mais fácil de você compreender, porque você já sabe o significado daquelas palavras, porque elas são parecidas com o português, ok? Vamos voltar para a plataforma e praticar um pouquinho mais o vocabulário? Muito bem, alunos, nós vamos agora fazer uma atividade com o vocabulário dos objetos de escritório. Nós vamos mover o texto de acordo com a figura correta. Se você estiver logado na plataforma, você faz direto essa atividade pela plataforma. Se não, você vai realizá-la no seu caderno. Você vai colocar, pode numerar de 1 a 5 ou da letra A até a letra E, e você vai descrever o que está na imagem. Então, no primeiro você vai colocar microfone, no segundo monitor, terceiro mouse, no quarto mesa ou escrivania ou carteira e teclado de computador. Na outra coluna, você vai colocar microphone, que são as palavrinhas que estão aqui embaixo, o keyboard, monitor, desk e mouse. Ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam realizar a atividade na plataforma ou no caderno e nós já voltamos para continuar. Muito bem, podemos fazer a correção então? Vamos lá, ó. Microphone. Microphone é essa primeira imagem. Keyboard. Keyboard é o teclado do computador. Monitor é o visor, né, a tela do computador ou o monitor do computador. Desk é a carteira, a escrivaninha. Se você estiver na escola, o desk é a carteira, né? Em casa ou no escritório, a mesa do escritório. Mouse é o mouse do computador.
Você identificou palavras cognatas nessa atividade? Quais dessas palavrinhas aqui são cognatas? São parecidas com o português e têm o mesmo significado? Bom, aqui nessa atividade a gente tem pelo menos duas, né? O microphone, que é parecido, o monitor, que é parecido também com o monitor. Ah, e temos também ó, o mouse, né? Que inclusive a gente escreve e fala igual em português. Vamos para a próxima atividade. Essa aqui nós vamos escutar e vamos escolher a imagem correta. Então vejam só, nós temos aqui algumas opções. Temos o monitor, o headphone, temos também a chair e desk. Vamos ouvir para saber qual que foi citado aqui, foi dito no nosso áudio. Desk. Desk. Então, desk é a carteira. Aqui nós temos também o headphone, temos o computer, temos um monitor e temos um cell phone, que é o telefone celular. Vamos ouvir então? Phone. Phone, né? Nós temos o phone, o telefone. Aqui nós temos microphone, temos também o computer, temos o cell phone ou somente phone e temos o mouse. Vamos ouvir? Computer. Computer é o computador. Aqui nós temos o microphone, o keyboard, que é o teclado do computador, temos o mouse e um monitor. Monitor. Monitor é o monitor do computador, a tela, o visor. Aqui nós temos o microphone, mouse, o keyboard e o monitor. Keyboard. Keyboard. Keyboard é o teclado do computador. Temos nesse aqui o headphone, o cell phone, o phone, temos o microphone e temos um monitor. Headphones. Headphones são o fone de ouvido. Temos aqui o microphone, mouse, monitor e phone. Mouse. Mouse. Então, é o mouse do computador. Temos esse o microphone, o headphone, o phone e o keyboard. Microphone. Microphone. O microfone, que é uma palavrinha cognata. Temos aqui desk, keyboard, monitor e chair. Chair. Chair, que é a cadeira. Nessa próxima atividade, nós temos que escutar e temos que gravar a nossa pronúncia. Então, se você estiver logado na plataforma, você vai gravar a pronúncia clicando aqui no microfone, tá? Se não, você vai repetir juntamente comigo. Vamos lá? Mouse. Mouse, que é o mouse do computador, né? Monitor. Monitor, é o visor, é a tela, é o monitor do computador. Keyboard. Keyboard, keyboard é o teclado. Computer. Computer, que é o computador. Desk. Desk, é a mesa de escritório, a carteira. Headphones. Headphones, é o fone de ouvido, headphones. Microphone. Microphone, é o microfone. Chair. Chair, que é a cadeira. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora a gente vai praticar um pouco, e se vocês não conhecem, para vocês conhecerem, a parte de apps e recursos da plataforma. Então, você vai acessar juntamente comigo aqui, ó, na parte de cima da plataforma, a palavrinha curso.
Você colocando o cursor ali, ele vai abrir uma janelinha, uma janela, para que você escolha aqui, ó, apps e recursos, que é essa última opção. Clicando aqui, nós temos vários recursos que a plataforma disponibiliza para você estudar. E nós vamos explorar hoje esse recurso do Flashcards. Flashcards serve para você aperfeiçoar o vocabulário. Bom, olha só, nós estamos estudando a unidade 2. Então você vem aqui no nível 1, unidade 2, dentro do bloco de notas, a gente vai escolher a unidade 2, que é a que nós estamos estudando. E nessa lição, nós estudamos o vocabulário de escritório. Nós estudamos a chair, o computer, vai selecionando então aquelas palavrinhas que nós estudamos para que você possa treiná-las um pouco mais. Ó, microfone, mouse, né? Se você quiser selecionar mais, tem a próxima tela aqui que você pode também acessar e selecionar todas as palavrinhas que você quiser. Bom, selecionamos algumas palavras que estudamos nessa unidade e aí nós vamos treinar essas palavras. De que forma? Clicando aqui em treino. Chair. Quando eu clico em treino, ele transforma essas palavrinhas em flashcards, que são cartões rápidos para ajudar você no vocabulário. Aqui você pode ouvir a pronúncia e repetir. Chair. Chair. Você pode virar o flashcard e verificar ali qual é a tradução da palavra. Se eu quiser a pronúncia novamente, eu posso clicar aqui. Chair. Chair. Eu tenho a imagem, a tradução e posso ainda ver detalhes dessa palavra, onde eu vou ter novamente a pronúncia, a transcrição fonética aqui, vou ter também a classe gramatical, a definição da palavra e alguns exemplos com o uso dessa palavra. Então aqui eu consigo estudar com mais detalhes essa palavra. Já estudei, já treinei a pronúncia, eu clico aqui em conheço para que ele mude o flashcard para outra palavra que eu selecionei, ela já vem automaticamente. Computer. Computer. Então, mais uma vez eu viro o flashcard, vejo a tradução, posso treinar novamente a pronúncia. Computer. Computer. Clico em conheço. Desk. Desk. Desk é a carteira, né, ou a mesa de escritório. Olha lá, escrivaninha, mesa, carteira. E clico em conheço. Headphones. Headphones. Aqui eu posso ouvir, posso repetir quantas vezes eu quiser. Viro o flashcard, a gente viu que headphones é fone de ouvido. Clico em conhecer. Keyboard. Keyboard, que é o teclado, né? Então nós temos aqui ó, o teclado do computador. Microphone. Microphone, que é o microfone. Vamos virar o flashcard para a gente ver a imagem, ó. Microphone. Mouse. Mouse, que é o mouse do computador. E aqui, no final, quando eu terminar, eu tenho aqui a lista das palavrinhas que eu estudei. Então, como atividade para que a gente possa ampliar o vocabulário, vocês vão copiar essas palavras no caderno de vocês e escrever a tradução na frente. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso.
bem, alunos? Conseguiram fazer a atividade? É muito importante vocês terem esse vocabulário no caderno para que vocês possam praticar. E viram que legal? Esse recurso da plataforma ajuda muito no estudo do vocabulário. E se você quiser voltar, ó, quando você voltar aqui, todas essas palavrinhas que você selecionou, já vai estar clicado aqui, ó, já vai trazer aqui com uma setinha de que você conhece essa palavra, ok? Então, não deixe de aproveitar esse recurso que nós temos na plataforma. E aí, alunos, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos, então, a identificar as palavras cognatas. E lembre-se, hein, quando você for ler um texto em inglês, uma das estratégias de compreensão do texto é que você faça a leitura observando essas palavras, que são aquelas palavras que são parecidas com o português. Por quê? Porque elas têm a mesma estrutura, tá? Então fica mais fácil para você compreender um texto. A outra dica é que vocês também observem aquelas palavras que vocês já conhecem. Isso vai ajudar na interpretação do texto, ok? Bom, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês e see you next class. Bye bye, students!